O historiador James Green é professor de História latino-americana e brasileira na Brown University. Morou 6 anos no Brasil e tem vários trabalhos publicados sobre nosso país. Entre os mais importantes, além do Carnaval, conta a história do homossexualismo brasileiro. Apesar de Vocês é o mais recente. O livro conta com detalhes o movimento de oposição à ditadura brasileira nos Estados Unidos. Quem e quais organizações se mobilizaram para combater a tortura e pela redemocratização do Brasil. A política americana de direitos humanos, que começou na América Latina na década de 70 e se espalhou pelo mundo, foi criada por causa do Brasil, conta Green. Ele talvez seja o brasilianista que mais tenha convivido com o Brasil. Participou da fundação do PT, é gay assumido. Foi fundador do movimento Somos, de defesa dos direitos gays. Quase foi ator em Los Angeles antes de investir no magistério. Green é o sucessor do influente brasilianista Thomas Skidmore na direção do prestigiado Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade em Providence, Rhode Island. James Green nos recebeu num apartamento que mantém em Nova York. Sua conexão com o Brasil tem sido longa, profunda, profícua. Começou logo depois da sua formatura na faculdade. Por que o Brasil? Porque eu tinha um imaginário sobre o Brasil como um país muito especial, lembrança da minha infância sobre histórias sobre o Brasil, Garoto de Ipanema, a selva amazônica. Mas especificamente eu conheci um brasileiro no exílio que estava organizando uma campanha contra o governo Médici e eu fiquei muito impressionado com a história dele e as pessoas que eu conheci através dele, os brasileiros muito simpáticos, muito abertos. E através dele que comecei a me envolver mais com o Brasil. E com sua mochila, 3 mudas de roupa, uma mixaria de dinheiro no cinto. Exatamente. Foi passar uns meses lá, ficou 6 anos. 6 anos. Era para ficar 6 meses, fiquei 6 anos. E entrei pelo Rio Solimões, lá em cima, descendo Solimões até Manaus, Belém do Pará, descendo o norte, nordeste até chegar na Bahia, depois Rio de Janeiro. E aprendeu português com o professor Chico Buarque de Holanda, pois entre outras coisas. Agora, marchou contra os militares, ajudou a fundar uma ONG, uma organização de defesa dos direitos homossexuais. Fundou o PT também? Eu fui um dos fundadores do PT. O PT permitia que os estrangeiros participassem de uma maneira informal e eu era militante da fundação do PT em 79 e 80, na campanha de legalização. Essa sua pinta de agente da CIA, de Hollywood, atrapalhou ou ajudou? Não, foi impressionante, porque eu realmente participava em organizações da esquerda, alguns clandestinos, e nunca ninguém questionava a minha origem, ou seja, assim, ninguém... Eu acho que porque era tão aberto, tão diferente dos imaginários da gente da CIA clandestina, que as pessoas não podiam imaginar que a CIA tinha capacidade de inventar uma figura como eu. Então, acho que nunca teve problema nesse sentido. Seu livro, apesar de Vocês, um título tão bem sacado, com vários sentidos aí, isso foi um trabalho de 20 anos? Na verdade, foram 10 anos de pesquisa, mas eu acho que eu venho elaborando essa ideia do livro há muitos anos, querendo contar essa história. É verdade que o livro nasceu de uma conversa sua com uma pessoa que disse que os americanos não tinham feito nada contra o regime militar brasileiro? Apesar de Vocês, diz que fizeram muito. Quais foram essas forças, quais foram as principais forças dentro desse processo de anti-ditadura brasileira? Exatamente. Então, infelizmente, no 64, o público americano era muito mal informado sobre a situação no Brasil. Então, eles acreditaram o discurso norte-americano da Casa Branca que Jânio Quadros estava levando o país ao comunismo. Então, somente em 68, 69, as pessoas com as notícias sobre AI-5 começam a questionar se é bom ou não apoiar esse governo, o governo americano apoiar esse governo. Mas foi justamente através de vários brasileiros que foram para os Estados Unidos em 69 pedindo ajuda numa campanha para denunciar tortura no Brasil. E essa campanha espalhou
pelo país e, ao longo dos anos, conseguiram realmente modificar a opinião pública sobre o Brasil. O imaginário do Brasil virou um país não de delícias tropicais, mas um país de tortura. E isso foi importante na pressão contra o governo brasileiro. Era gente do meio acadêmico, as igrejas, Departamento de Estado. E através de contatos com os jornalistas do mídia e Departamento de Estado. Exatamente, exatamente. Agora, a prisão do grupo de teatro Living Theatre foi um momento definidor? Aquela história do John Lennon, Marlon Brando, Allen Ginsberg assinando um documento criticando o regime brasileiro e a tortura. Isso foi de fato importante? Foi importante, mas eu acho que não houve um evento em si que foi definitivo. Foi uma acumulação de várias atividades contra a ditadura militar. Então, por exemplo, quando o Living Theatre foram presos em Ouro Preto em 71, houve uma campanha internacional muito grande e até o alcalde de Nova York, Lindsay, se posicionou contra a prisão deles. Então, isso já cria uma noção entre os intelectuais, a esquerda americana, que o Brasil era um país muito dominado por uma ditadura militar que tinha que ser derrubado. A expressão direitos humanos passou a fazer parte do nosso cotidiano na década de 70. O movimento dos direitos humanos do presidente Carter começou na América Latina, se espalhou pelo mundo inteiro. Agora, no livro, é verdade, pelo seu livro, que a expressão direitos humanos e a campanha dos direitos humanos do Carter nasceu por causa do Brasil? Não a expressão, mas a campanha. Nasceu no Brasil. Quer dizer, o Jimmy Carter vai apropriando um discurso que foi inventado e espalhado, nem sequer para a Anistia Internacional, no caso da América Latina, mas pelos ativistas brasileiros. Alguns deles que eram participantes na luta clandestina contra a ditadura militar, que perceberam que era fundamental criar um novo discurso para ganhar os aliados internacionais. Então, eles foram as pessoas que vão criando uma nova visão dentro do Congresso, e Carter vai perceber isso como parte da campanha eleitoral dele em 76, quando ele se lança como candidato à presidência. Carter não se preocupava com essas questões antes. Foi realmente as pessoas que estavam já trabalhando há anos sobre a situação da América Latina que pressionaram ele muito nesse sentido. Quer dizer, então a semente foi o Brasil? Foi o Brasil. E pessoas como, por exemplo, um exemplo é Brady Tyson, que era um missionário protestante, metodista, que estava no Brasil de 62 a 66, foi expulso do país por ter feito declarações contra a ditadura militar. Ele voltou para os Estados Unidos e organizou constantemente, a partir de 69, uma série de atividades a favor dos direitos humanos no Congresso, porque ele era professor na American University em Washington. Ele foi a pessoa que trouxe Márcio Moreira Alves para Washington a primeira vez em 69 para fazer lobby. Márcio Moreira Alves, que foi cassado em 68, foi muito importante porque era uma pessoa de uma família nobre brasileira, falava fluentemente inglês, foi cassado, foi objeto da AI-5, ou seja, pretexto para a AI-5, e ele foi muito importante de começar a convencer os demócratas que não se deve seguir a política do governo Johnson de apoiar os militares no poder. Então começou lentamente, a partir de 69, uma mudança dentro do Congresso, pouco a pouco ganhando mais fôlego e eventualmente conseguindo uma maioria que vão exigir condições de direitos humanos para dar apoio militar e econômico ao país. Quais foram os deputados e senadores que primeiro... Fundamentalmente são duas pessoas. Edward Kennedy, que foi fundamental em 69 e 70, porém, como ele teve um escândalo sobre uma mulher que morreu quando estava num acidente de carro, ele não podia cumprir esse papel. Mas ele fez um discurso, por exemplo, em abril de 70, denunciando tanto o governo brasileiro quanto a política do irmão dele, que tinha apoiado o golpe antes do golpe, e o Johnson, que foi o sucessor dele em 64. Então, ele realmente vai mudando totalmente a política da família dele, criticando a política norte-americana na América Latina, criticando o apoio. Ele é fundamental. Outro senador muito importante, que também se faleceu, é Frank Church, que foi fundamental também como voz no Congresso em contra o governo. Era um senador muito influente. Muito influente. Quando tentou recolher assinaturas para um abaixo-assinado, para protegendo alguém que estava sendo torturado, descobriu que
os americanos não sabiam quase nada sobre o Brasil. Era um país rebolativo, festivo, de gente pouco responsável. Hoje, fora da inteligência americana, o que os americanos sabem sobre o Brasil? Fora dos banqueiros, dos professores. O que sabem sobre o Brasil além da música? As pessoas não sabem sobre o Brasil. Não sabem que falam português. Tem uma noção do futebol, talvez, do Copa Mundial, Bossa Nova, um pouquinho, Carnaval, a selva amazônica. Mas, infelizmente, ainda nós temos muito trabalho para fazer para informar o público americano que, infelizmente, é muito ignorante sobre a América Latina e o Brasil. Uma das partes mais interessantes do livro é sobre o anti-americanismo. Esse vírus nasceu no Brasil com o comunismo? Eu acho que os brasileiros sempre tiveram uma relação muito conflituosa com a Europa e os Estados Unidos. A elite brasileira admirava a Europa, admirava os Estados Unidos e também sentia frustrado que o Brasil não podia realizar esse tipo de padrão de vida. E no nacionalismo que surge com Vargas também há um certo ressentimento contra os Estados Unidos e seu poder. A maneira em que os governos americanos têm imposto a sua política econômica, social no país. Então, surge no movimento estudantil, nos anos 50, 60, um sentimento que os americanos estão dominando o país, economicamente, politicamente, e tem que opor essa dominação. E eu acho que o fato que o governo de Johnson reconheceu o golpe 2 dias depois do golpe, um dia depois do golpe, foi um sinal de que os americanos não estavam ao lado da democracia, apesar de um discurso democrático. E isso, o fato que eles apoiaram o governo Castelo Branco, Costa e Silva e Médici, piorou essa imagem negativa dos americanos. O anti-americanismo brasileiro é diferente dos outros? Eu acho que o que é curioso do Brasil, que o discurso da esquerda, da academia, contra os americanos, não incluía o estudo sobre os Estados Unidos. Ou seja, na USP, nos anos 60, quando existia toda uma atitude contra os americanos, não houve nem sequer um curso sobre a história dos Estados Unidos. Ou seja, as pessoas que achavam que os Estados Unidos eram o inimigo, nem sequer queriam estudar seriamente os Estados Unidos. Se tivesse estudado os Estados Unidos, como os militantes brasileiros que foram para lá, iam descobrir que é uma sociedade muito complexa, com vários setores. Não somente naquela época a Pantera Negra, os militantes negros, mas muitas pessoas que não compartilhavam essa política do governo sobre a América Latina. Então, os intelectuais da esquerda brasileira não soubem aproveitar muito bem as contradições dentro da sociedade americana porque desconheceram essa realidade. Sua tese de doutorado foi sobre homossexualismo no Brasil. É um livro fascinante, além do carnaval. O que distingue o homossexualismo brasileiro? É diferente dos outros? Eu acho que em cada país assim, as manifestações culturais são distintas, diferentes. Então, nós podemos notar uma série de diferenças. Por exemplo, existia um imaginário na sociedade brasileira que o homossexual era uma bicha pintosa, afeminada, e isso se tornou o estereótipo total durante muitos anos. E quando surge o movimento em 78, 79, que eu participei no primeiro grupo, o Grupo Somos, de São Paulo, nós tentávamos articular a variedade das pessoas que são gays e lésbicas e travestis e como estereótipos encaixa uma realidade, mas entre muitas realidades. E nós queríamos mostrar essas variedades de personalidade de pessoas. Agora, eu descobri ao longo dos anos, né, fazendo uma pesquisa histórica, que essas variedades sempre existiam. Só que a mídia, os jornalistas, as pessoas só enfocaram em um aspecto, que era o homem afeminado, que se supunha passiva na cama, quer ser mulher, quer ser uma série de comportamentos femininos. Que, na realidade, tinha muitas pessoas tendo relações sexuais com pessoas do mesmo sexo que não
cumprir esse estereótipo. Isso, a imprensa era, nesse sentido, preconceituosa? Preconceituosa. Desde revistas como... Historicamente, como o Malho, que era uma revista no começo do século XX, no Rio de Janeiro, até as notícias populares e a prensa marrom, que realmente reproduzia e incentivava esses estereótipos. É importante assumir a sexualidade em público? Eu acho que é fundamental isso. Eu acho que o movimento gay internacionalmente aprendeu que a melhor coisa para você fazer para mudar a sociedade é de assumir a sua realidade para todo mundo. Por quê? Porque você vai desvender os estereótipos sobre o que é um homossexual, o que é uma lésbica. E as pessoas vão aprender, bom, eles são iguais às outras pessoas, com os mesmos problemas existenciais, econômicos, políticos, sociais, e que você vai criar seres humanos, em vez de pessoas que são ainda parte desse estereótipo ultrapassado da vida. Então, por exemplo, eu acho que o fato que o movimento tem conquistado muito espaço no país, tem assumido as paradas, as atividades, tem modificado muito a sociedade brasileira. Eu vejo isso em várias camadas sociais. Quando assumiu a sua? Eu assumi em 73, em Filadélfia, com 21 anos. Foi muito difícil. Eu passei toda a universidade na agonia sobre minha sexualidade, não sabia o que fazer. Foi muito difícil. E, a partir desse momento, eu senti um alívio. Quando eu falei com meus pais, eles diziam, você tem que ir para uma psicanálise. Não, eu acabei de fazer psicanálise, por isso eu estou bem. Eu posso falar com vocês que eu estou bem com a minha realidade. E depois de 1 ano, 2 anos, eles totalmente me aceitaram meu companheiro e tal. Quer dizer, eles modificaram sua visão, por causa de um contato pessoal comigo. Mas eu acredito que seja um processo difícil, quando a pessoa não se definiu ainda. O processo de fazer a opção pode ser um processo... Muito difícil. Difícil, demorado. E existe outro fenômeno na classe média brasileira, especialmente homens, mas mulheres também. Profissionais, como ainda é muito preconceituosa a sociedade brasileira, as piadas, os comentários, a maneira que as pessoas marginalizam as pessoas. Muitas pessoas, por uma série de fatores, não querem assumir, querem manter-se muito discreto, embora que as pessoas sabem e falem mal deles. E eu descobri há muitos anos, sendo aberto, eu posso enfrentar esses preconceitos diretamente. Até posso falar com as pessoas, olha, eu não gostei desse comentário, eu acho que você está se me agredindo. E isso modificou muito a situação. Eu acho que à medida que nós assumimos nossa homossexualidade, as mulheres sua lesbianidade, nós temos modificado a sociedade. A sociedade brasileira mudou por causa desse movimento social, totalmente. Só falta casamento. Pois é, por que os argentinos chegaram lá antes? Eu ainda não sei as explicações totais, mas eu acho que porque eles fizeram uma política muito inteligente com os peronistas, que não vou dizer que os peronistas não são machistas e preconceituosos, mas eles conseguiram convencê-los que o discurso democrático de aceitação era fundamental para esse partido assumir. Então, ao longo dos anos, fazendo alianças políticas, eles conseguiram assim convencer os políticos. No Brasil é mais complicado, porque a Igreja Católica ainda é muito influente e as igrejas evangélicas, que muitos têm ainda ideias muito preconceituosas. Então, eles têm Mas vai acontecer? Eu acho que sim, definitivamente vai acontecer. Não tem como barrar esse fenômeno. Das universidades americanas, quais têm os melhores centros de estudos e pesquisas sobre o Brasil? Nós temos nos Estados Unidos mais de 800 professores que dão cursos sobre história, cultura, língua português, história brasileira. É um número alto? Muito alto. 800 profissionais dando curso sobre a história da América Latina, sobre a história do Brasil, a cultura brasileira, a comparado com a Argentina, por exemplo, Chile? Muito maior. O único país da América Latina que tem mais, talvez, pessoas trabalhando sobre o México, porque é muito mais perto e mais importante historicamente para os Estados Unidos. Então, tem mais ou menos 800 pessoas que estão hoje em dia organizadas na Associação Brazilian Studies Association, BRASA, que vai realizar o 10º congresso agora, na semana que vem em Brasília. E, então, as universidades principais têm curso sobre literatura brasileira, história brasileira, sociologia, ciência política, etc. Eu acho que os centros mais interessantes de dinâmica são Wisconsin, University of Texas. Esses centros de estudo são de esquerda? A maioria das pessoas americanos que vão estudar a América Latina
em geral, são da classe média, que vão para a América Latina, vão ver a desigualdade social, a pobreza, a miséria, começa a questionar o envolvimento americano nessa história toda, e voltam a ser politizadas, voltam com uma visão crítica à situação atual na América Latina, e, em geral, são pessoas que têm uma perspectiva, vamos dizer, liberal ou até para a esquerda. E, tradicionalmente, desde os anos 60, essa é a realidade. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Ótimo. Se você quer saber mais sobre essa entrevista com o professor James Green, vá no nosso site no Milênio. Obrigado.